Olá, pessoal! Estamos iniciando mais uma aula de matemática para o sexto ano. E nesta aula, o intérprete Darley e eu, a professora Maria Lima, falaremos um pouco sobre os critérios de divisibilidade. E esses critérios, de divisibilidade, eles são um conjunto de regras que vão nos auxiliar antecipadamente, saber se um número é ou não divisível por outro. Então, vejam aqui este problema, Nós temos 932 pessoas na escola e precisamos formar 3 grupos com o mesmo número de integrantes para uma gincana. Sem fazer a conta, é possível saber se essa divisão será exata? Sim, é possível saber se a divisão será exata sem fazer a conta, aplicando apenas os critérios de divisibilidade que nós vamos ver a partir de agora, tá? Então, um número, ele é divisível por 2 quando o último dígito é par. Olha que simples, Quando o último dígito é par. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Ó. No número 156, o último dígito é 6. 6 é um número par. Então, 156 é um número divisível por 2. Aqui também nesse número, ó, 45.678, o último dígito é o 8. E 8 é um número par. Então, o número 45.678 é um número divisível por 2. Este outro número, 45.670, também é um número divisível por 2. Ele terminou aqui em 0. O número 972 também termina com um dígito par. Então, o número 972 também pode ser divisível por 2. E como saber quando o número é divisível por 3? Olha só, quando a soma dos dígitos é múltipla de 3. Olha, preste bem atenção. Quando a soma dos dígitos é múltipla de 3. Então, é bem simples, olha. Aqui no número 18, eu só vou verificar se a soma dos dígitos do número 18 é múltipla de 3. Então, 1 mais 8, 9. 9 é múltiplo de 3. Como nós já vimos aqui na aula de múltiplos, tá? 9 é múltiplo de 3. O mesmo vamos fazer aqui para o número 438. Então, eu vou somar aqui os dígitos. 4 mais 3 mais 8. Eu tenho aqui como resultado 15. E 15 é múltiplo de 3. Então, se essa soma ela é múltipla de 3, tá? Então, o número composto por esses dígitos também é múltiplo de 3. O mesmo eu posso verificar aqui, pessoal, para o número 912.513. Vejam só, eu vou somar os dígitos que compõem este número. 9 mais 1, mais 2, mais 5, mais 1 e mais 3. Então, nós temos aqui 10, 12, 17. 17 mais 1, 18. 18 mais 3, 21. E 21 é múltiplo de 3. Tá? 21 é múltiplo de 3. Então, eu posso dizer que, o número 912.513 também é múltiplo de 3. E como saber se o número é divisível por 4? Então, vejam só,
eu vou observar os dois últimos dígitos e verificar se esses dois últimos dígitos são divisíveis, né, por 4. Então, preste atenção aqui nesses exemplos, tá? O número 132. Os dois últimos dígitos aqui, ó, 32. Então, percebam que 32 é divisível por 4, né? Nós temos aqui 8. Então, eu posso concluir aqui que o número 132 é divisível por 4. Vamos verificar aqui no número 45.608. Nós temos aqui os dois últimos dígitos, tá? O número 8. Então, vamos verificar aqui, né? Se ele é divisível por 4. Sim, né? E dá 2. Então, nós temos aqui que o número 45.608 também é divisível por 4. Vamos verificar aqui no número 4.728 se ocorre ou não a divisão por 4, né? Se esse número é ou não divisível por 4. Então, observando aqui os dois últimos dígitos, tá? Nós temos aqui o número 28. Então, 28 para dividir para 4, 7. Então, aqui o número 4.728 também é divisível por 4. Então, para verificar, né, se o número é divisível por 4, apenas vamos observar os dois últimos dígitos e ver se esses dois últimos dígitos são divisíveis por 4. Agora, nós vamos falar sobre os números que são divisíveis por 5. Então, é muito simples identificar quando o número é divisível por 5, ó, apenas por uma simples observação. Quando o último dígito é 5 ou 0. Simples, nada mais. Você só vai observar no número se o último dígito corresponde a 5 ou 0. Vejam aqui os exemplos. 795, nós temos aqui o último dígito 5. Então, 795 é um número divisível por 5. No número 6.780, o último dígito, 0. Então, eu posso concluir aqui, através do critério de divisibilidade, que o número 6.780 é um número divisível por 5. Já no número 735, ó, observa aqui que o último dígito é 5. Então, ele é um número também divisível por 5. É bem simples, pessoal, esse critério, porque apenas pela observação você consegue identificar se o número é ou não divisível por 5. Basta que o último dígito seja 5 ou 0. Agora, nós vamos verificar quando o número é divisível por 6. Então, vejam aqui, acompanhem comigo aqui a leitura. O número é divisível por 6 quando é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, tá? Então, tem que ocorrer isso, tem que ser ao mesmo tempo. Então, eu vou verificar aqui nestes exemplos, né, nestes números aqui, se eles são divisíveis por 2. Por quê? Porque é bem mais simples. Então, lembra, um número para ser divisível por 2, o último dígito tem que ser par. Então, eu vou verificar aqui o último dígito de cada um, ó. 8. 8 é divisível por 2, tá? 8 é um número par. 8 aqui também terminou em 8, então esse número é divisível por 2. E aqui também, ó, neste número, eu tenho aqui o último dígito par. Então, todos esses números apresentados aqui, eles são divisíveis por 2. Então, verifiquei aqui, ó, que são divisíveis por 2. Agora, eu vou verificar se eles são divisíveis por 3. Nós vimos aqui nesta aula que um número é divisível por 3 quando a soma dos seus dígitos também é divisível por 3. Então, nós vamos verificar isso aqui, tá?
Aqui eu tenho no número 18 o dígito 1 e o dígito 8, 9. 9 é um número divisível por 3 ou múltiplo de 3? Sim. Então, aqui, ok. Então, o 18, ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então, o 18 também é um número divisível por 6. Já o número 438, eu vou verificar aqui se a soma desses dígitos era múltipla de 3, tá? Então, 4 mais 3 mais 8. Nós temos aqui 15, né? 15 é um número múltiplo de 3, então esse número também pode ser divisível por 3. Vimos que ele pode ser divisível por 2 e por 3. Então, ele também pode ser divisível por 6. Então, nós vamos agora verificar se esse também é um número divisível por 3. Então, vamos aqui somar os dígitos, tá? Desse número. 7 mais 1, mais 2, mais 3, mais 1, mais 3, mais 4. Então, temos aqui 8, 10, 13, 14, 17, 17 mais 4, 21. 21 é um número divisível por 3, é um número múltiplo de 3. Então, eu posso concluir aqui também que este número, né, ele é divisível, esse número 7.123.134, ele é um número divisível por 3. Então, vimos que ele pode ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então, pelo critério de divisibilidade, eu posso concluir também que ele é divisível por 6. E para concluir, né, os critérios de divisibilidade, nós vamos verificar agora os números que são divisíveis por 10. É bem simples também, tá? Esse critério. Então, um número ele é divisível por 10 quando o último dígito é 0. Percebam como é bem simples. Então, aqui nesses exemplos, nós temos aqui o número 15.600. O último dígito aqui, ó, 0. Então, esse número é um número divisível por 10. Também, neste outro número, o último dígito é 0. Então, ele é um número divisível por 10, tá? E aqui, 750, o último dígito, tá? Percebam aqui, o último dígito, 0. Também é um número, né, divisível. O número 750 é um número divisível por 10. É bem simples esse critério, tá? E agora nós vamos colocar em prática um pouquinho daquilo que aprendemos nesta videoaula. Então, nós temos 932 pessoas na escola e precisamos formar 3 grupos com o mesmo número de integrantes para uma gincana. Então, sem fazer a conta, é possível saber se a divisão será exata? Sim, é possível sim saber, sem realizar essa conta, né, se essa divisão será exata ou não. Como nós queremos aqui formar 3 grupos, tá? Então, eu vou verificar se o número 932 é divisível ou não por 3, tá? Então, 932. Nós vimos nos critérios de divisibilidade por 3 que um número é divisível por 3 quando a soma dos seus dígitos, né? A soma dos dígitos formada pelo número é múltipla de 3. Então, vamos verificar aqui. Então, nós temos 9 mais 3 mais 2. 2. Então, nós temos aqui o número 14. Agora, eu vou só observar se o resultado dessa soma é múltiplo de 3. Então, aqui nós podemos observar que 14 não é múltiplo. Então, 14 não é múltiplo de 3.
Então, não podemos formar, né, 3 grupos com o mesmo número de integrantes para essa gincana. Então, é possível saber, né, antes de realizar a divisão, se ela será exata ou não. Aqui nós verificamos que 932 não é divisível por 3. Não dá para dividir em 3 grupos com o mesmo número de integrantes. E finalizamos por aqui esta aula. Obrigada por sua participação e até a próxima aula.